Fala, fala, meus queridos! Sejam bem-vindos aí ao nosso último encontro. Sei que foi uma semana aí longa, né? Fisiologia nunca é algo fácil, mas tentei fazer de uma maneira que ficasse aí clara para vocês, né? Tô aqui pegando as perguntas, deixa eu deixá-las aqui. Tentei fazer de uma maneira que ficasse fácil aí para vocês, né? Para mim foi muito gratificante essa semana, recebi muito feedback bacana, recebi muitas perguntas também ali no pessoal que eu já acabei respondendo, tá? Então eu gosto assim, quando vai gerando perguntas, quer dizer que realmente vocês estão aí estudando e se aprofundando no conteúdo, e isso que é o mais importante. Nós como professores aí a gente fica super feliz quando a gente vê que gerou bastante perguntas, sabe? Que vocês estão aí gastando a TP aí pra pensar, né? Vamos lá então, meus amores. Nosso último encontro, a gente normalmente faz assim. O último encontro eu venho pra responder as questões pra vocês, tá? Tentar aí deixar claro todas as dúvidas que vocês tiveram ao longo da semana. Então eu anotei algumas aqui, tudo bem? Primeiro ponto muito importante, tá? Muita gente reclamou ali que não conseguiu baixar o PDF das aulas. Então o que eu fiz? Não sei se foi problema na plataforma, enfim. Lá no meu Instagram, vocês acessem lá meu Instagram, vai lá na minha biografia, clica lá no link que vai estar escrito lá, vai te dar acesso, né, para uma página que vai estar escrito PDF Fisiologia Aula. Clica lá que estão lá todas as aulas em PDF, facinho ali para vocês, tá bom? Se vocês podem compartilhar, a única coisa que vai ficar lá só por 2 semanas, tá? E eu pediria que não compartilhasse, né, com todo mundo, mas enfim, vocês veem aí que vocês vão fazer com o material, beleza? Então, enfim, foi essa semana longa, mas eu vou estar ali sempre no Instagram, no YouTube, sempre estarei aí. E só me procurar, mandar mensagem, acompanhar lá, me seguir, deixar comentário, que é tudo sempre bem-vindo, tá? Se você chegou só agora, você tá meio atrasadinho, volta a assistir todas as aulas e depois chega aqui na nossa aula final, certo? Então, meus amores, tive algumas perguntas aqui, separei umas bem bacanas e que apareceram mais de uma vez, tá? E depois que eu terminar essas perguntas, aí a gente vai pra pergunta que eu fiz pra vocês com relação à altitude, beleza? Uma das perguntas que fizeram mais de uma vez, se a dor muscular do dia seguinte, então, não é acúmulo de lactato, o que é? Boa pergunta, tá? Porque isso isso, na verdade, eu nem sei de onde que veio essa história, mas eu falo que é um mito dentro da educação física, né? Que aquela dorzinha muscular do dia seguinte é lactato. Na verdade é porque antigamente achavam que o lactato, né, ele era um vilão, e aí vocês viram muito bem aqui que na verdade ele não é, né? Ele vai ajudar ali a retirar hidrogênio. Então a dor no dia seguinte nada mais é do que micro lesões musculares. Quando você está fazendo qualquer atividade ali, né, com carga, e que você está ali no sedentarismo, você não está mais realizando, não está acostumado, isso pode acontecer com o paciente, com qualquer pessoa, aluno, a hora que você põe uma carga, durante o processo de contração muscular, existem ali umas microlesões ali das proteínas, dos filamentos, tá? E é isso que faz gerar hipertrofia também. Então, essas dores musculares do dia seguinte, nada mais é do que microlesões aí musculares, beleza? Então, isso está errado se o seu aluno no outro dia, se ele for um cara que nunca treinou, vamos imaginar, ele nunca treinou, e aí ele vai treinar com você, e no outro dia ele não consegue sentar para fazer xixi, não consegue andar direito, tem que tomar um remédio para dor, nunca mais ele volta. Então toma cuidado com a carga. Aí já carga, aí já é história para outro curso, beleza? Então, primeira, pá. Segundo, alguém perguntou, existe a formação do lactato? Ah, tá. Quando a gente vai para o ciclo de Krebs, né, depois que passou pela glicolítica ali, acho que foi essa pergunta, deixa eu voltar aqui. Tá. Para acontecer o ciclo de Krebs, a via aeróbia obrigatoriamente acontece sistema glicolítico, porém não a transformação do lactato, mas o uso do piruvato. Vamos lá, bora lá. Existe um maior uso do piruvato,
mas mesmo assim ainda existe uma formação do lactato, porque ainda assim está sendo produzido ali o NAD e tudo mais. Então existe em menor produção, porque se ficar produzindo muito, uma hora também não dá conta e o meio fica ácido, né? Mas lembra que eu falei, as cadeias, na verdade, as rotas, na verdade, elas estão acontecendo ao mesmo tempo, tudo bem? Só que se for fazer um exercício de 30 minutos, né? A TPCP, a anaeróbia lática, ela já ficou pelo caminho, e aí a gente fica só na aeróbia mesmo, tudo bem? Que aí na aeróbia a gente tem aqueles três processinhos ali que tá um ligado no outro, para que a gente consiga ter mais ATP ali para continuar trabalhando com, enfim, seu aluno, seu paciente continuar realizando um exercício, tá? Existe ainda a formação, tá? Como alguém perguntou, se não, né, do lactato, mas em menor escala, tudo bem? Qual eu sei que é a melhor rota para eu trabalhar com o meu aluno? Perguntaram bastante isso. Qual o perfil do meu aluno? Na verdade, o ideal é que a gente trabalhe, né, com as duas rotas. Mas, vamos imaginar que você tem um aluno de 50 anos e que ele está ali para ir 3 vezes por semana, pensando muito mais na saúde, né, da qualidade de vida ali, do que num treinamento. Você não precisa ficar colocando ele em altas intensidades, você não precisa ficar colocando ele em altas cargas ali. Então, você vai focar muito mais para a via aeróbia, né? Mas obviamente que você vai trabalhar ali a parte muscular e tudo mais, mas você não vai ficar expondo ele em altas intensidades, porque não tem o porquê. Agora, se é um aluno jovem e que ele quer ali, eu quero crescer, hipertrofia, a gente já sabe, né? Pensando em todo a cadeia ali, pensando em todas as rotas metabólicas, você vai ali colocar um pouco mais de intensidade, chegar ali, trabalhar no limite. Então, é um aluno que a gente pensa mais ali nas primeiras rotas. Tudo bem? Beleza? Que mais? Eu acho que era isso, basicamente, tá? Muita gente perguntou se... que ficou um pouco perdido ali na hora da conta final, tá? A conta final quando a gente fala de produção de ATP. Então, volta lá na aula, porque você tem que considerar, né, que aquilo é para cada glicose, para cada uma glicose, todo aquele processo que está acontecendo. E, obviamente, que a gente não tem só uma molécula de glicose ali sendo quebrada, tá? Serão muitas moléculas de glicose sendo quebradas, mas a cada uma molécula de glicose que vai gerar todo aquele saldo final que vocês viram aí da nossa continha, beleza? Então, acho que as perguntas basicamente eram essas, tá? Gostei bastante. Teve uma pergunta. Se algumas pessoas podem ter falta de algum substrato, né? E aí, pelo que eu entendi dessa pergunta, se algum pode gerar alguma deficiência que não converta o substrato. Porque assim, o substrato a gente vai tirar a energia, vai virar ATP, mas a gente tira a maioria do substrato até ele virar ATP da alimentação, tá? E aí, obviamente, existem algumas doenças que não metaboliza, né, da maneira adequada, ou até mesmo a pessoa não come da maneira adequada, né? Então, quadros de nutrição, ou às vezes quadro, dependendo da doença ali, oncológica, ou alguma doença ali de base, uma doença neurológica, pode sim ter uma redução da utilização aí desse substrato, mesmo que ele ali esteja lá ou ele não estando lá, tudo bem? Então, isso pode acontecer, tá? Redução, então, quando a gente pensa nesse caminho aí, redução de substrato, tá? E substratos, né, energéticos, que é glicose, proteínas, enfim, elas vêm da alimentação, beleza? Então, se está alimentando bem, mas não está convertendo em energia, alguma coisa está acontecendo no meio desse caminho e que pode, sim, levar esse aluno ou até mesmo esse paciente a não gerar aí a ATP ou a energia suficiente, certo? Então, acho que das perguntas era isso, meus amores. Agora é a minha pergunta para vocês.
daquele quadrinho que eu coloquei para vocês. Vocês já devem ter ouvido bastante, né? E o time, né? O São Paulo, né? São Paulino, falar de São Paulo. Né? São Paulo teve que chegar lá 2 semanas antes, lá no Chile, para poder se adaptar lá à altitude, né? Não é nem Chile, gente. Não é Chile. Machu Picchu, não é Chile. Enfim, teve que chegar antes em determinada cidade para se adaptar ali à altitude, tá? No Peru. O que acontece, então? Vamos lá. Quando vocês pegarem o gráfico aí, pode pegar do último slide que eu passei para vocês, conforme você vai aumentando ali, a gente vai ter uma diferença de pressão, porque a gente está aqui, né, na pressão nível do mar, e aí você vai aumentando e vai ter uma diferença de pressão. E aí o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a pressão do oxigênio ali, né, dentro, né, ali pensando na barreira alvéolo capilar ali. A pressão do oxigênio ela é muito maior, né, do que a do CO2, certo? Então isso faz com que o oxigênio se difunda ali com mais facilidade. O CO2, como ele tem um peso menor, ele acaba passando a membrana ali de volta de uma forma mais fácil, não precisa ser por pressão. Quando a gente está subindo lá, né, altitude, subindo lá no pico, enfim, a pressão de oxigênio cai. Se a pressão do oxigênio que está lá dentro do seu alvéolo ela cai, o que vai acontecer? Esse oxigênio não vai passar pro vaso, né? Não vai passar pro capilar. Entretanto, o CO2 continua entrando, porque a pressão do oxigênio caiu, tá? Então, o que acontece? Esse atleta, paciente, indivíduo, ele tem uma queda de oxigênio, então ele tem uma hipóxia acontecendo ali. Então, é muito normal a pessoa, quando entra na hipóxia por altitude, começa a sentir enjoo, fraqueza, vomita, tem umas tonturas, porque tá faltando oxigênio, tá? Então, se a gente pensa em alturas ali, né, até 1 metro ali, né, 1,5 m, não tem problema, né, de altitude. Quando vai passando 2,10 ou um pouquinho mais, já começa a dar pau no sistema. Então, normalmente, o que os times fazem? O atleta ele precisa se adaptar a isso, tá? E existe uma adaptação, e a adaptação é excelente, que já é a minha segunda pergunta para vocês, que eu deixei, né? Só que para ele se adaptar, ele precisa de um tempo. Então, se a gente está falando ali de 2.100 metros, o atleta precisa chegar ali 1 semana antes para se adaptar. E aí, conforme vai aumentando os metros, então vamos imaginar, 2.100, aí foi para 3.100, 4.000, só imaginar, tá? A cada 1.000 metros que aumenta, esse atleta ele precisa de mais 1 semana de adaptação. Então, se ele foi a 2.100 metros, só 1 semana. Se ele foi a 3.100, 2 semanas. 4.100, 3 semanas e por aí vai, tá? Então, esse o objetivo e assim que são realizadas as adaptações nesse atleta, tudo bem? E o que acontece então ali de imediato, né? A curto prazo, né? O que está acontecendo ali com aquele atleta a hora que ele chega ali em grandes altitudes? O volume minuto dele aumenta, tá? Lembra do volume minuto? Porque ele está entrando em hipóxia. Então ele fica querendo captar mais oxigênio. Então o volume minuto aumenta, mesmo que não adianta, né? Tentar captar mais oxigênio, porque o problema está ali mesmo na pressão desse oxigênio, tá? Ele tem um aumento da frequência cardíaca, tá? Porque o coração, ele fica tentando ali reverter, ele fala, peraí, tipo, eu tô precisando colocar esse CO2 para fora, esse CO2 não tá, porque lembra que o CO2 está vindo do coração, na corrente sanguínea, né? Aí, aumentando a frequência cardíaca, ele tem um aumento do débito cardíaco, né? E, consequentemente, ele reduz aí, em forma imediata, tá? Ele vai reduzir aí o VO2 máximo dele, tudo bem? Então, aumenta o débito cardíaco, aumenta a frequência cardíaca, o volume sistólico dele se mantém, tá? Aí ele reduz ali o VO2. Então, a princípio,
é um pouquinho complicado. E aí existe aquelas lendas, né? Ah, mascar coca, fazer isso, fazer aquilo, que até hoje não foi nada aprovado, tá? Mas eles mascam bastante lá no Peru. Lá no Machu Picchu, masca coca, e enfim. Dizem que funciona, mas não foi comprovado ainda cientificamente. Aí o que acontece a longo prazo, quando a gente fala de adaptação, tá? Passou aquela primeira semana. Então, ele vai manter ali o volume minuto dele ali aumentado, mas ele vai ter um aumento ali de hemácias e hemoglobinas, né? E lembra que né, a hemoglobina ela é responsável por carregar ali o oxigênio e por carregar ali o CO2. E aí tem um aumento delas, né? Com esse aumento reduz ali, né, um pouquinho o volume plasmático, tá? Mantém-se ainda esse aumento de frequência cardíaca, volume sistólico reduz, e aí o débito cardíaco tem uma ligeira redução, porque se a gente pensar na fórmula de débito cardíaco, débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então, o volume sistólico reduz, a frequência cardíaca continua aumentado, mas aí o débito cardíaco ele tem uma ligeira redução, tá? E aí, com tudo isso acontecendo, o músculo ele tem uma capilarização maior, tá? Então começa a se formar novos capilares ali naquele músculo, porque a gente está tendo aí aumento de frequência cardíaca, porque está chegando mais hemoglobina, então aumenta ali, né? Aumentando ali a capilarização desses músculos, a gente aumenta o número de mitocôndrias, tá? Aumentando o número de mitocôndrias, o que vai acontecer com esse cara, gente? Se ele aumenta mitocôndrias, lembra que né, é na mitocôndria que acontece ali todo o processo que a gente falou até agora, né? Da rota metabólica ali. Então ele tem mais, esse cara vai ter mais, ele vai gerar mais o que, gente? Ele gera mais ATP, o cara tem mais energia, certo? O cara ele vai ser mais otimizado para realizar o exercício. Então, um atleta sim que mora em altas altitudes, ele vai levar vantagem em cima dos atletas que moram ali em baixas altitudes, porque ele vai ter um maior número de mitocôndrias, maior número de enzimas aeróbias, ele vai ter um aumento da capilarização do músculo, tá? Então, por isso que a gente tem que levar ali o nosso atleta para realizar essa adaptação, para que ele consiga ali correr, senão não consegue correr não. Tudo bem, meus amores? Então era isso. Foi um enorme prazer estar com vocês aí, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa pequena semana, dessa nossa pequena introdução aí à fisiologia. Com certeza eu virei aí, né, com mais cursos voltados para outros sistemas dentro da fisiologia do exercício, tá? Eu falei uma partezinha aqui, tem um mundo aí para falar e com certeza pode aguardar que logo menos estarei aí de volta, tá bom? Então, vai lá no meu Instagram, pega o PDF, quem não conseguiu pegar aqui pela plataforma, e se tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato, bater papo, me escreve lá pelo Instagram, que eu estarei aí sempre aberta para receber vocês. Beleza? Beijo grande, sucesso aí na carreira de vocês sempre. Valeu! Eles não estão deixando eu desligar vocês, peraí.